Glória a Deus, amém? Nossa, muito alto. Glória a Deus, amém? Amém. Ah, tá melhorando. Eu não sou eu se eu não fizer isso, né, Mateus? Glória a Deus, amém? Amém. Deus é maravilhoso. E Ele tratou com a minha vida como tratou com a tua vida. E eu já quero ser muito direto assim, quero ser muito, resumir. Na verdade eu nem ia ministrar hoje. Eu mandei Ricardo, pastor, e aí, só que Deus mexe as coisas, e aí não tem jeito. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos dá oportunidade. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é que nós temos muito processo na nossa vida, não é? Nós já oramos pela palavra, já oramos, eu tenho certeza que Deus vai tratar de uma forma diferenciada em nossas vidas. Diferenciada para mim e diferenciada para você, porque a partir do momento que foi confirmado aqui, o pastor Adés falou comigo, eu já senti algo diferente do Senhor. Eu já senti algo a qual o Senhor colocou para estar pautando. Eu não trouxe um esboço, eu não trouxe uma marcação, mas o Senhor tem aquilo dentro de nós. O Senhor tem algo para passar, tanto para nós mesmos, como para quem está à nossa volta. E então eu quero declarar para você qual é a etapa da sua vida hoje. Qual é a fase que você está? Qual é a situação que você se encontra hoje? E quando eu falo isso, a primeira coisa que nós imaginamos é financeiro, se tenho isso, se tenho aquilo, saúde. Mas não é esse lado que o Senhor toca no meu coração. Qual é a etapa que você está, você e Deus? Como assim? Qual é a etapa que você está na sua vida de ter intimidade com Deus, de entender o que Deus está falando com você, de abrir o coração e ouvir o Senhor? Ou uma etapa que nós nos sentimos distantes, sinto tão falho, pecador? Qual é a etapa que você está na sua vida espiritual? É esse o foco. Quando nós entendemos o agir do Senhor na nossa vida espiritual, então aquilo que parecia ser a primeira resposta, de quando se pergunta qual é a etapa, a primeira coisa vem o materialismo, saúde, coisas assim. Mas quando nós estamos focados em Deus e entendemos o Senhor, e nós temos a vida espiritual com Deus como prioridade, então a gente começa a ver as coisas ao nosso redor começar a entrar nos seus devidos lugares, começa a se ajustar, começa a ficar de um jeito que nós nem esperávamos, porque quando Deus está no negócio, Deus, Ele faz as coisas de uma forma que nos surpreende. Deus, Ele é Deus de ontem, é Deus de hoje, Ele sempre será o mesmo Deus na sua vida. Eu gostaria de citar um texto aqui que é Ezequiel 37, onde nós podemos declarar que nós aprendemos que devemos profetizar. Todo mundo, quando lê Ezequiel 37, entende dessa forma, onde o Senhor fala para Ezequiel: olha, você acha que nesse vale de ossos secos eu posso trazer vida? E ele fala: se tu queres, tu podes. Realmente é. E o Senhor fala: então profetiza. E muitas vezes nós saímos com isso no nosso coração e já queremos sair profetizando. Mas antes da gente conseguir, a gente tem que de sair profetizando, a gente tem que entender que tem um processo, aonde Deus estava falando ali, Deus estava, perguntando para ele: olha, será possível tornar a vida esses ossos? O que eu quero trazer com isso? Antes de nós declararmos algo, nós temos que ter certeza de que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Temos que ter certeza que a minha vontade não está sendo a minha vontade, mas está sendo a vontade de Deus em minha vida. Quando nós estamos focados desse jeito, então sim, nós temos uma autoridade espiritual, porque já não é mais o que os olhos veem, mas é o que nós sentimos através de uma direção de Deus. Você olha com seus olhos espirituais, então você declara. E não é apenas declarar, a gente tem que crer, tem que ter fé. Eu chegar aqui e falar muitas coisas e declarar da boca para fora pode ser muito fácil. E mais fácil ainda quando a gente nem se encontra da maneira que Deus quer que seja. Então é fácil chegar e declarar muitas coisas.
Mas o que o Senhor espera de nós é um posicionamento onde nós temos intimidade com Ele. E antes mesmo de declarar algo, eu sinto Deus em mim, Deus dando a direção para ser dito algo. Então para isso eu preciso ter fé. Declare comigo assim, ó, fé e coragem. Por que coragem? Porque quando nós temos coragem, nós permanecemos. Quando nós temos coragem, nós não retrocedemos. Quando nós temos coragem, então é quando você fica posicionado. E com a coragem que você tem, você fala, ninguém me tira daqui porque Deus está comigo. Você tem coragem. Você permanece ali, a sua coragem não é pelo aquilo que você é. Mas aí você está usando da sua fé e expressando a sua coragem naquele que é o grande sobre a sua vida. Quando nós declaramos isso, então nós estamos certos de que eu posso profetizar, como eu li em Ezequiel 37, porque eu estou posicionado, eu tenho fé e eu tenho coragem, eu acredito no que eu vou falar, eu acredito naquilo que eu vou dizer, porque não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer. E aí eu quero ler com você Josué, lá em Deus, vamos ler Josué 1, a partir do 1 mesmo. Josué 1, a partir do 1, capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos. Ao leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus. E ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Novamente, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Amém? Até aqui. Essa é a palavra rema do nosso irmão John Clay, né? Você fala com ele 2 palavras, ele repete sobre forte e corajoso, né? É algo que marcou na vida dele. E é algo que tem que marcar em nossas vidas. Quando nós entendemos o que ela está nos ensinando. Olha só, quando nós passamos a tentar entender um pouco a história de Josué, a gente vai ver que não é simplesmente uma escolha a dedo, que Deus foi ali, ó, meu servo Moisés está morto, vem cá Josué, vai ser você no lugar dele. Não é assim. Josué, lendo, a gente vai perceber que Josué ele não temia nada que fosse, não temia nada, se ele estivesse certo de que Deus deu a ordem. Se Deus disse faça, ele fazia, porque ele estava posicionado em uma certeza: ser fiel a Deus, crer no Senhor. Nós temos como exemplo, quando Moisés chama 12 espias, e ele diz, olha, vai para a terra a qual eu prometi ao meu povo, e vocês vão ver aquela terra, vai espiar aquelas terras. Os 12 vão, mas quando volta, como todo mundo sabe, dos 12, 10 ficam totalmente contra. 10 falam, não, lá tem gigante, realmente a terra é muito boa, mas lá tem dificuldades, tem problema, não vai dar, nós vamos ser esmagados como os gafanhotos. Mas Josué e Caleb se posicionam de uma forma diferenciada. Eles falam, não, se Deus está conosco, então nós podemos ir. Se Deus está dizendo, então nós vamos fazer. Esse homem, ele tinha uma fé
tremenda no Senhor. Ele acreditava que nada iria acontecer pelas próprias mãos, mas ele acreditava que através da força do Senhor, o impossível poderia acontecer. Poderia ter gigante naquele lugar, muitos homens maus, mas o grande eu sou estava comigo. É o que ele pensava: olha, tem muitos gigantes, mas o grande eu sou está comigo. E quando o Senhor está conosco, então não devemos temer. A primeira coisa que nós olhamos quando nós chegamos em um lugar, quando nós sentimos do Senhor que é para fazer algo, a primeira coisa que nós enxergamos são as dificuldades. E se nós não lembrarmos e se posicionarmos, como eu falei aqui no começo, de não retroceder e estarem diante de Deus, então a primeira coisa é correr, é desistir, é justificar. Sabe o que acontece? Sabe o que é justificativa? Justificativa nada mais é, nada menos é do que você querer se colocar como não é medo, não é nada. Eu estou justificando, mas na verdade você está faltando com a coragem. Justificativa é dizer: não, eu não fui porque tive que, ou ele ou ela, olha só, não importa, pode ter 300 à sua volta, o que é para você, e nada justifica você ir para trás, você desistir, você correr, nada justifica, porque Deus não quer ouvir de nós justificativas, porque fulano, beltrano, mas Deus quer que você apresente as tuas mãos e mostre diante dele os resultados daquilo que ele confiou a ti. É isso que Deus espera de nós, não é justificativas. Justificativas é o normal, justificativas é o que qualquer um faz, justificativa é o que os 10 espias fizeram. Agora, quando nós estamos em Deus, então nós não usamos de justificativas, mas nós nos posicionamos e falamos: é possível, eu estou aqui, Deus está comigo, vai acontecer, eu creio desse jeito, e é assim que temos que olhar. Deus é maravilhoso, e se você parar para analisar bem, é um privilégio poder fazer algo no nome de Deus. Não é para nós, mas é para Deus. Nós queremos ver as coisas acontecerem, nós queremos muitas vezes usar as nossas mãos, mas muitas vezes usamos no lugar errado, da forma errada. Quando estamos em Deus, então nós seremos orientados pelo próprio Deus. Deus, Ele nos traz paz, Deus nos dá uma direção, Deus, Ele aproxima pessoas, Deus, Ele te dá fórmulas, Ele te dá sonhos, Deus te dá estratégias. Deus, Ele te ama muito, assim como Ele amou Josué. Ele te ama muito, mas Ele quer ver em você e em mim aquilo que Ele viu em Josué: coragem. E quando Deus fala para ele: seja forte e corajoso, meu servo Moisés está morto, Deus continua falando, e mais para frente Ele fala: seja muito forte e corajoso. Sabe o que é isso, meus irmãos? São as fases a qual nós temos que enfrentar. Em outras palavras, Josué, ele iria se deparar com muitas batalhas, mas era um homem que estava espiritualmente focado em um general. Deus era a esperança e a direção, mas um homem que priorizava entender mais esse Deus. Como assim? Quando Moisés se retirava para a tenda, para falar com Deus, todo o povo ficava longe, mas Josué ia até lá e ficava na porta do lado de fora plantado. Ele não ouvia e não sabia do que estava acontecendo lá dentro, mas ele tinha aquele amor no coração de querer estar protegendo, de estar perto. Eu quero estar próximo, eu quero entender, eu quero estar perto quando uma oportunidade surgir. As oportunidades surgem e muitas vezes nós estamos no lugar errado. Nós devemos estar no lugar certo quando a oportunidade do Senhor se aproxima, quando ela abre uma porta para nós, então nós devemos estar no lugar certo. Josué estava ali, pronto, preparado. Mas como? Ele ia simplesmente para ficar próximo. Era só isso. Ele sabia que Deus ia falar com Moisés, mas ele queria estar próximo. E é isso que eu quero, e eu quero que você também deseje, estar próximo. Onde é a tenda? Olha, se o Senhor está falando nesse lugar, esteja próximo, esteja aqui, esteja posicionado,
esteja em prontidão, porque a oportunidade vai surgir. E não é uma oportunidade de que você simplesmente vai olhar e olha, a oportunidade abriu, então eu vou ter status, vou ter coisas. Não é. A oportunidade surgiu para Josué liderar o povo no lugar de Moisés, mas com grandes desafios, muitas lutas, muitas batalhas surgiriam. Então era necessário ser forte e corajoso para não desistir, para não retroceder. Ser forte e corajoso no Senhor. Muitas vezes queremos a parte mais fácil, profetizar e dizer eu tenho fé e sentar. Mas para tudo isso existe um preço, é estar próximo de Deus. E estar próximo de Deus é estar diante da vontade do Senhor, é orar, é você ter compromissos com as coisas que Deus tem que Deus te apresentou, é ter intimidade, é jejuar, é ler a palavra do Senhor, é amar ao próximo, é se preocupar com aquilo que Deus delegou. Quando nós falamos amar ao próximo como a si mesmo, é se posicionar da forma que Deus quer que você se posicione. E ali você pode sim, então, declarar: eu profetizo em nome de Jesus, porque eu estou em Deus, e Deus está em mim. Deus está em você, meu irmão. Você está em Deus. Você que está me assistindo, vocês têm sentido a presença de Deus? Você tem se colocado diante de Deus? Qual é o estágio da sua vida hoje? É olhar para os boatos do que falam sobre igreja? É olhar para os boatos que falam sobre pastores? É olhar e ficar focado em corrupção, em tragédias? Ou o seu estágio é dobrar os joelhos e querer mais de Deus para mudar a situação, as situações que nos cercam? Dobrar o joelho, orar ao Senhor, ter intimidade com Deus, buscar o Senhor, acreditar no chamado do Senhor. Se nós focarmos, olha, esses dias eu tive que parar de assistir o YouTube, porque não dava não. Eu estava assistindo, daí quando você põe um tema, aí começa a vir tudo relacionado àquele tema, né? Aí começou a vir, aí eu vi um vídeo que veio, que eu achei algo muito fora do comum, não cabe a mim falar aqui, senão eu estarei fazendo igual eles fazem, então não quero fazer isso, mas aonde, quando um ali escandalizou de uma forma horrível a casa do Senhor, e até mesmo o próprio Senhor. Mas aí começou a vir muitas, e comecei só os temas, eu não chegava a abrir, mas muito tema, tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, que se eu fosse abrindo aquilo, eu ia encher a minha mente de tanta podridão, que talvez hoje eu chegaria aqui com um receio de ministrar a palavra do Senhor, chegaria aqui frustrado, traumatizado, eu sei lá. O que eu quero dizer para você: abra o teu coração, a tua mente, e abra os teus olhos naquilo que edifica, mas aquilo que não edifica, olha, joga fora. Joga fora, não está servindo, então muda o tema, vai falar de outra, põe corrida, sei lá, põe qualquer uma outra coisa, mas não encha a sua mente de coisas que te colocam para duvidar de que Deus está fazendo, duvidar de quem é Deus nos dias de hoje. Quem é Deus nos dias de hoje? Deus é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Samuel, é o mesmo Deus de Saul, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus que está aqui hoje falando para você. É o mesmo Deus que está operando e está dando oportunidade, está dizendo: seja forte e corajoso, seja muito forte e muito corajoso nos dias de hoje. Não olhe para as dificuldades, elas sempre vão existir. Não olhe para as calúnias, elas sempre vão acontecer. Não olhe para as enfermidades, porque sempre vai surgir. O corpo humano, ele é sujeito a todas essas coisas. Não olhe para isso,
Mas olhe para aquele que é maior do que tudo isso. Olhe para aquele que simplesmente faz assim e é curado. Faz assim, para de chover. Faz assim, chove. Ah, não está trabalhando não, peraí. Faz assim, a porta se abre. Ah, estão falando, olha, descansa, eu estou em ti. Não importa o que falam, mas eu estou contigo. E quando Deus está conosco, não importa o que aconteça. É difícil até de entender, mas você olha para o espelho e você tem paz. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, bem, que eu brinco muito assim, o Christian sabe. Nós vivemos uma fase, que eu falo assim, acho que Deus vai me levar. Espera aí, não seja tão como é que fala? Dramática, não é isso não. Mas eu quero dizer que eu tenho uma paz com o Senhor hoje. Uma paz assim, diferenciada. Porque eu entendi que nada nessa terra, nem mesmo aquilo que está ao nosso redor, é sobre nós. Nada. E tudo vai ficar nessa terra. Não existe uma estabilidade que sempre vai ser a mesma coisa que vivenciamos. Nada vai ser permanente de uma forma que sempre, vai ser sempre assim. A igreja do Jaraguá vai ser sempre assim. A igreja vai ser sempre assim. Não existe isso. A única permanência que nós devemos entender é que Deus, Ele é de uma forma única em nossas vidas. A única coisa que não muda é Deus. Deus, Ele nunca vai mudar. Deus, Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é aquele que te chamou, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que quer usar a sua vida, Ele nunca muda. O que nós vemos é que nós vamos mudando, muitas vezes em um processo positivo, porque quanto mais nós vamos querendo Deus, mais nós vamos mudando diante de Deus, porque nós vamos conhecendo Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, a lógica é mudar em Deus, porque se nós não mudarmos, nós vamos permanecer a mesma pessoa. Para ter coragem, como nós lemos aqui, seja forte e corajoso. O que vai acontecer para que nós venhamos mostrar a nossa coragem e ser forte? O que vai acontecer? Não são coisas boas. Para demonstrar e viver que somos fortes, somos corajosos, é superando as afrontas, as dificuldades, as lutas, os problemas do dia a dia. Ser forte e corajoso é uma certeza que Deus está em nós. É uma certeza que devemos ouvir a palavra do Senhor. Devemos ouvir aquilo que Deus quer em nós. Mas não significa que nós não vamos passar por nada. Nós vamos ser fortes e corajosos porque nós vamos passar por muitas situações. Mas em todas elas, por ser forte, corajoso e estar em Deus, principalmente estar em Deus, nós vamos vencer cada obstáculo em nossas vidas. Você vai vencer cada situação em sua vida. Qual é o tempo de cada vitória? É Deus que está no controle. E depende muito da sua intimidade para com Deus. Depende muito do seu posicionamento para com Deus. Depende muito da sua coragem para com Deus. Depende muito da sua força. Como? A minha força está na força de Deus. E quando nós estamos assim, então as coisas começam a mudar. Eu creio desta forma, porque Deus, Ele te ama de uma forma. Eu quero sempre falar que Deus te ama muito. Seja forte e corajoso, porque Deus te ama muito. Quando nós declaramos lá sobre a armadura, Efésios, né? Nós declaramos que a armadura do Senhor, o capacete, a couraça, a sandália, a espada e o escudo. E nós falamos assim: revista-nos com essa armadura. E muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos declarando. Quando um soldado veste a armadura, ele veste a armadura para quê? Para guerrear. Quando um soldado põe um escudo, ele está com o escudo para quê? Para defender o quê? Aquilo que vem. Ninguém vai pegar um escudo e uma espada e se vestir com a armadura do Senhor,
uma armadura para ficar em uma praia, para ficar em uma vida mansa. Na verdade, quando nós declaramos que nós queremos ser revestidos, é porque nós estamos cientes do que os dardos inflamados do inimigo estarão sendo lançados permanente sobre as nossas vidas. E é uma forma espiritual que nós declaramos: coloca o capacete sobre a minha cabeça, me dê o escudo para me proteger sobre isso, e me dê a espada, a palavra do Senhor, para declarar, porque eu sou forte e corajoso. Então eu vou declarar que nada disso vai ter sucesso sobre a minha vida, porque Deus é maior sobre a minha vida, Deus é maior sobre nós. Então eu quero estar revestido sim, espiritualmente, e certos de que nós vamos vencer, porque somos fortes e corajosos. No seu momento, na sua casa, ou em qualquer situação que você se deparar, qualquer coisa que surgir, que se falar, olhe para aquilo, ou olhe no espelho e declare: sou forte e corajoso no Senhor. Deus mandou eu ser forte e corajoso, então eu vou ser forte e corajoso. E aí as coisas começam a acontecer. Nós vemos Josué vencer as batalhas, nós vemos as coisas acontecerem, e é assim que vai ser em nossas vidas. É assim que vai ser na sua vida, no seu trabalho, é assim que vai ser na tua casa. Não desista, permaneça no Senhor. Esse negócio de sentarmos, encher a cabeça a semana inteira, todos os dias, olhando coisas no YouTube ou no Facebook, eu não sei, que até vi um rapaz que falou assim, fofoca digital, ele fala, né? Eu vi um rapaz que colocou lá, porque se você passa a semana toda fazendo isso, aí na sexta, ou no sábado, ou qualquer dia do seu mês, aparece uma situação, acontece alguma coisa, aí você quer declarar e profetizar algo. Como se em nenhum momento você buscou uma intimidade com aquele que prioriza sobre todas as coisas a sua vida? Sobre tudo que está ao nosso redor, Deus ele prioriza a sua vida. Deus prioriza a minha vida. Não é sobre coisas, mas é sobre quem você é sobre você. Ele te ama. E Deus enviou o seu único filho por você e por mim. Isso não pode ser esquecido de forma alguma. E isso na verdade é uma ordenança que nós temos de propagar a salvação através do Filho. Você foi ordenado a isso, assim como eu. É uma ordenância de propagar o plano de salvação. E qual é o plano de salvação? O plano de salvação, Deus enviou Jesus para nos resgatar. Nós fomos resgatados por um amor incondicional, um amor que não tem como medir, um amor lindo. Deus enviou o seu único filho. Em toda a história, quando você para ler a Bíblia, você vê que o inimigo ele tenta podar as coisas, né? Até para o nascimento de Moisés, teve que podar lá, tentando matar as crianças, mas não deu. Você conhece a história. Aí quando era o Salvador, os magos seguindo a estrela, aí já vão matar as crianças também, porque deve ter tanta idade agora, o Salvador. Em todo processo, o inimigo tenta podar, ele tenta travar, mas ele nunca teve êxito, porque os homens permaneceram focados diante de um posicionamento em Deus. Homens do Senhor, guardando, protegendo, amando a Deus e entendendo que o plano de Deus ia acontecer. Só que nos dias de hoje, se nós não propagarmos, se nós ficarmos falando sobre outras coisas, de certa forma nós estamos podando aquilo que o inimigo está querendo fazer. Nós estamos permitindo que seja podado, porque nós estamos permitindo que não se propague aquilo que é uma ordenância de propagar. Sobre todas as coisas que nós temos que falar, nós temos que priorizar em falar o Salvador. Jesus veio por mim e por você. Jesus, ele foi crucificado por mim e por você. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o que nos leva à salvação. Amém? Estar firmado em Deus e certos de que nada vai nos cortar, nada vai impedir que a palavra do Senhor chegue aonde ela tem que chegar. E aonde é que ela tem que chegar? No pecador.
naqueles que estão longe do Senhor. Você e eu teremos muitas oportunidades para falar desse amor. E não adianta falar de uma forma que ter coisas, mas é de falar da forma que tem que ser dita. Porque não vai ser por aquilo que eu vou forçar ou eu vou convencer. Porque o papel de convencer alguém não é meu, mas é do Espírito Santo. O Espírito Santo convence aquele a qual você está falando do amor de Deus. Quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus, é impossível de não falar do amor dele sem declarar que ele mandou o seu Filho por nós. É impossível. E quando nós falamos de Jesus, e quando nós declaramos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos obedientes a uma ordenância: ide e propagai a toda criatura. E é isso que o Senhor nos chamou. E sabe o que é isso, igreja? Sabe o que é isso? Quem está me assistindo na internet? É remar contra a maré. Sabe o que é isso? É andar contra uma grande onda. É ir contra. Vocês já viram na televisão quando tem aqueles surfistas que ele pega a prancha assim e ele precisa pegar a melhor onda para cá, mas antes ele tem que ir até lá. E para ir até lá, vem aquelas ondas enormes. E ele vai ali, ó, e ele vai contra a onda, e ele com aquela prancha ele sobe, passa por cima da onda. Vocês já viram isso? É exatamente assim que nós somos quando nós temos o objetivo de propagar o plano de salvação. Nós andamos contra a maré, porque a grande onda, ela nos traz coisas, ela nos traz ilusões, ela nos traz materialismos, ela nos traz coisas que quer agradar a nós mesmos, o ego, ela nos traz coisas que traz facilidades. Mas quando remamos contra, então nós estamos passando por cima disso tudo. E quando nós passamos por cima disso tudo, então a gente se depara com a melhor onda que se pode pegar. É a onda do Espírito Santo, é o agir do Senhor, é o próprio Deus sobre a sua vida. E é nesta onda que nós vemos as coisas acontecerem, porque nada é melhor do que Deus, nada é melhor do que a salvação. É a melhor onda, é ter certeza da salvação, ter certeza que Jesus pode voltar daqui a pouco, voltar agora, e eu vou estar com Ele. Essa é a melhor onda. Em nome do Senhor Jesus, seja forte e corajoso e se posicione em Deus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade que Deus tenha tratado com a sua vida e com a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.